Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Não, né? Mas vamos lá, né? Temos coisas a falar do Internacional que protagonizou um fiasco. Um vexame com V maiúsculo dentro do Beira-Rio, perdendo para o Coritiba, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, por 4-3. Derrota que coloca o Inter mais próximo do Z4 e que tira qualquer possibilidade de classificação à Copa Libertadores da América do ano que vem. Essa derrota trouxe alguns reflexos e consequências, afinal, o Inter postou uma nota oficial hoje pela manhã reclamando da arbitragem. E também quero falar sobre as explicações de Eduardo Cudê e de Vitão, o único jogador a parar para conversar com o torcedor depois do jogo. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, gente. Afinal, sei que a cabeça tá inchada, né? As coisas não foram boas ontem pro Internacional. Rodada do Campeonato Brasileiro também não ajudou, mas enfim, eu tô aqui para falar sobre a derrota do Internacional para o Coritiba, 4-3. Não é meme, né? Pelo incrível que pareça, o Inter tomou 4 gols do Coritiba dentro do estádio Beira-Rio, vice-lanterna, time que tem apenas 5 vitórias dentro do Campeonato Brasileiro. Uma delas foi contra o Internacional. Noite trágica, né? Mas vamos lá, vamos conversar sobre isso. Antes, quero dizer que esse vídeo tem a força da Zapay, aplicativo gratuito para Android e iOS, onde você consulta seus débitos referente a licenciamento, multa e IPVA do carro, moto ou caminhão. Dentro do aplicativo da Zapay, você também consegue quitar esses débitos em até 10 vezes ou mais no cartão de crédito. Tô deixando o cupom COLAR20 para vocês terem 20% de desconto nas taxas do parcelamento com a Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay, parceira aqui do Colar. Turma, vamos lá. Quero falar um pouquinho sobre o jogo na real, tá? Primeiro, esfriei a cabeça bastante, né? Pensei bastante sobre o jogo ontem, né? Não quis gravar depois do jogo, porque, enfim, tava bastante irritado. Quem viu a transmissão do Voz sabe disso. Porque quando perde, né, aquela coisa, a gente vira vidraça. É o lado positivo e o lado negativo de ter um canal aqui com alcance maravilhoso, que é o caso do canal do Colar, graças a Deus, e do Voz do Gigante também. Muitas pessoas medem, né, o caráter pela sua própria régua, né? Então, falam isso, aquilo, tu é isso, tu é aquilo, tu é aquele outro. Quando perde é assim, né? Nesses 10 anos de carreira eu já aprendi um pouquinho que é assim que funciona, então eu tenho evitado, né, até fazer conteúdos pós-jogo, logo que encerra a partida. Então eu esfriei a cabeça e pensei bastante sobre o assunto. Para mim, nós temos 4 situações, 4 momentos que fazem com que o Internacional perca o jogo ontem. O primeiro, e para mim, o disparado, o lance crucial da partida, que é a expulsão do Vitão. Com todo respeito aos erros do Cudê, aos problemas que eu vou citar depois, mas uma tomada de decisão com 6 minutos de jogo afundou o Internacional ontem. E o Vitão até falou na zona mista que a culpa era dele, que podia jogar a derrota nas costas dele, que ele pedia desculpas, que pediu desculpa pro grupo, pediu desculpa pra torcida ainda dentro do gramado. Beleza, show de bola, né? Mas isso não tira o fato da derrota sim estar na paleta do Vitão. Por que eu digo isso? Vocês pararam pra analisar que o Inter com um jogador a menos, durante 90 minutos, fez 3 gols no Coritiba? Fez 3 gols no Coritiba. O Coritiba é um time horroroso, é um time muito ruim. Um time com pouquíssima qualidade técnica e que ontem venceu, né, muito por conta da expulsão do Vitão e de alguns erros que eu vou citar na sequência, tá bom? Mas para mim, cito, cara, essa expulsão porque seria muito mais fácil, mesmo se o Inter tomasse o gol naquele lance, tu virar a partida com 11 contra 11 durante todo o tempo. Então, uma decisão errada do Vitão que deixou o time na mão. Eu comparo este lance do Vitão com aquela expulsão do Wendel contra o Sport em 2020, onde mesmo se o Inter tomasse o gol naquele momento, seria muito mais fácil tu virar o jogo dentro do Beira-Rio contra o Sport com 11 contra 11. Agora, com um jogador a menos é difícil, tá? Então, pra mim, principal responsabilidade da derrota é do Vitão. Na sequência, cito Eduardo Cudê, porque ele demorou para ajustar o time. Ele deveria ter colocado o Igor Gomes logo na sequência, né, da expulsão. O Coritiba já vinha assustando, tanto que tem um gol anulado do Coritiba logo após a expulsão do Vitão, numa cabeçada do Robson, se eu não estou enganado. E ali já dava amostras de que o time estava bagunçado, porque ele baixou o Johnny para ser zagueiro ao lado do Nico Hernandes, tirou a saída de bola do Internacional,
que ele baixou o Arangues e aí ele mexeu em todo o meio campo, ele bagunçou tudo para tentar ajustar sem trocar. Ele até citou na coletiva, né, que a ideia era ver como o time ia se portar durante o jogo, mas estava muito claro que o Inter estava bagunçado, ele deveria ter colocado o Igor Gomes. Não é garantia, afinal o Inter tomou um gol com o Igor Gomes, né, o gol do 2-1, nos acréscimos do primeiro tempo em bola aérea. Enfim, poderia ter tomado igual, mas acho que teria mexido menos na estrutura do time. E aí, cara, eu chego num terceiro momento, né? Falei sobre o Kudê, que pra mim também assina essa derrota de forma muito clara. O Kudê tem esse problema, né? Quando tem um jogador a menos, de entender, de montar o time, né? De fazer uma leitura durante o jogo. Tá assinando essa derrota com certeza. E pra mim, o terceiro momento é justamente, né, o lance bizarro da noite. Porque mesmo com todos esses problemas, o Inter tinha empatado o jogo, tinha feito 1-1, tomou o segundo gol, foi pro intervalo com um gol de diferença e tinha todo o segundo tempo para empatar. Curitiba tinha feito uma troca, tirado o Matheus Bianchi, que deveria ter sido expulso, inclusive, né, o Matheus Bianchi, para a entrada do Fran Sérgio, botou um volante mais de marcação e estava todo recuado. Tava tudo recuado, né? O Inter ia pressionar e quem sabe empatar, daqui a pouco virar o jogo, poderia acontecer. E aí vem um lance bizarro, né? Do Rocher com o Dalbert, né? Que ficam trocando passes curtos na fogueira durante 4 trocas de passe, em vez de dar um chute para frente. E aí eu tento entender, né? O que aconteceu com o Internacional, né? O Inter vem de vitórias importantes contra o Santos, contra o Vasco, contra o Grêmio, e desligou da tomada, né? Os jogadores parece que olharam assim, porra, tocamos 7 no Santos, ganhamos do Vasco fora de casa, do vice-lanternas vamos ganhar o natural. O Dalbert parecia que estava desfilando no Fashion Week de São Paulo, de salto alto, né, desfilando. Uma partida vergonhosa do Dalbert, para não dizer outra coisa, para não faltar com respeito com o profissional. Mas foi uma partida lamentável do Dalbert, foi uma das piores atuações individuais que eu já vi de um jogador no Beira-Rio. Errou tudo que tentou. Tanto é que o Kudê colocou o João Dalla Corte, né? Um garoto da base, um zagueiro que faz lateral, que mesmo que tenha cometido o pênalti do quarto gol, ainda foi muito melhor que o Dalbert, que falhou em tudo que tentou. É jogador que precisa, né, cumprir metas para renovar o contrato, fazer o que ele fez ontem, é difícil de entender. É muito complicado. Mas assinam também Rocher e Dalbert, né? Este fracasso do Internacional. É claro que tivemos jogadores abaixo, né? A maioria deles foi abaixo. Acho que tirando o Johnny e o Alan Patrick, olha, sobra muito pouco, né? O Bruno Henrique, pelo golaço que fez, talvez salva também, mas, né, foi uma atuação individual muito abaixo, tá? Então cito esses 4 momentos, né? Na minha concepção, esses 4 pilares. O Vitão, sem sombra de dúvida, Kudê, Rocher e o Dalbert. Para mim, a pior atuação em campo, depois do Vitão, lógico, né, que comprometeu todo o resultado. Tem um pilar também, gente, chamado arbitragem. E assim, eu não gosto de falar sobre isso, porque geralmente isso descamba para um outro lado, né? Afinal, não vai faltar aqueles que vão dizer o seguinte: porra, Colar, o Inter perdeu pro vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, e aí vocês vão culpar a arbitragem. Mas quem foi no Beira-Rio ontem e viu o jogo sabe o que eu tô dizendo. Foi um juiz que picotou o jogo, distribuiu cartões sem nenhum critério, deu um cartão por reclamação pro Maurício, deu um cartão pro Johnny numa disputa aérea e teve lances, né, muito mais fortes de jogadores do Curitiba que ele não deu cartão amarelo. Fora a expulsão do Matheus Bianchi, que ele não foi ao VAR escutar e revisar o lance, né? E expulsou, né, o Vitão daquela forma, que até foi justa, tá? Pra não passar pano aqui. Vitão deveria ter sido expulso. Foi pênalti do Dalbert, né? A questão que eu fiquei no estádio é se ele tinha levantado a bandeira antes e apitado a infração, porque ele levanta o braço, né, muito rápido para marcar o impedimento. Mas enfim, ele participou com o jogo. E o Inter colocou uma nota, né, oficial hoje no seu perfil no X, no Twitter, né, falando o seguinte: diante da falta de critério apresentada pela arbitragem, o Inter informa que apresentará uma representação contra o árbitro André Luiz Policarpo Bento. Muito prazer. Esse nunca visto que veio prejudicar o Internacional dentro do Beira-Rio. E o VAR, José Cláudio Rocha Filho. Além disso, o clube solicitará os áudios do confronto. O Inter reclama, né, de 13 cartões em uma partida com 28 faltas, uma média de 1 cartão a cada 2 faltas, do cartão do Johnny, do Maurício e do Pedro Henrique, né, que foi autorizado pelo quarto árbitro a entrar em campo e ele levou o amarelo porque, teoricamente, não tinha sido autorizado a troca, né, ele que entrou no lugar do Maurício. E também, como eu disse, né, a expulsão do Matheus Bianchi por uma entrada por cima, né, no Charles Arangues. Enfim, cara, é chorar o leite derramado.
não tem muito o que fazer, né? A Libertadores ficou inviável, o Inter teria que fazer algo bem perto do 100% de aproveitamento, não vai acontecer, então a luta é para fechar aí o Brasileirão com dignidade, né? Fazer 8 pontos, 7, 8 pontos que faltam, e aí brigar pela Sul-Americana no ano que vem, pensar o 2024, seja com o Barcelos, seja com o Roberto Melo, aí o sócio vai decidir o que é o melhor para o Internacional. Beleza? KTO.com, te registra lá para dar aquela brincada, usa o código COLAR para garantir 20% de bônus no teu primeiro depósito. Me ferrei, né, na KTO. O melhor é que eu acertei quase tudo, né? Botei mais de 2,5, gol do Valência a qualquer momento, mais de um gol no primeiro tempo, só que eu botei vitória do Inter, né? E aí eu me quebrei e perdi os pila pro sueco. Tá bom? Aquele abraço, turma. E a gente se vê. Obrigado pela moral de sempre. Tamo junto. Fui!